Se eu começar o vídeo de hoje falando para vocês que todo o programa espacial americano é falso, que todos os voos das missões Apollo da NASA são, na verdade, uma cortina de fumaça para esconder algo muito maior e mais sinistro, vocês vão me chamar de louca, né? E eu não estou dizendo que os foguetes da NASA não existem e que os voos que a gente viu pela TV são efeitos especiais, não. Aqueles voos e foguetes realmente existiram, só que eles serviram para fazer a população de boba e esconder que o homem já possui tecnologias muito mais avançadas, formas de energia e propulsão muito mais avançadas e eficientes do que o petróleo. E para deixar você ainda mais desacreditado, também serviu para esconder que nós já colonizamos a Lua, temos bases em Marte e interagimos e trabalhamos em conjunto com outras raças extraterrestres. Muitos desses aliens vivem entre nós. Olha só. Então, como sempre, já preparem a pipoca aí, porque o episódio de hoje vai deixar os amantes de ufologia e do espaço de queixo caído. E vai abrir os olhos de muita gente que ainda acredita que o nosso planeta Terra é o único com vida inteligente em todo o universo. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidade, umas coisas assim bem bizarras e doidas, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, ativa o sininho da notificação, já deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e comenta, compartilha, porque isso tudo ajuda muito a gente aqui no canal, beleza? E bora pro vídeo! Vamos começar falando da pessoa que descobriu e começou a divulgar tudo isso. E ele até hoje sofre consequências e perseguições de ter divulgado isso. Seu nome é Gary McKinnon, um britânico especialista em computação e meio que obcecado por OVNIs. Seu padrasto era um entusiasta de ficção científica e gostava de coisas relacionadas ao espaço, então desde criancinha ele já passou a gostar disso também. Aos 12 anos, ele já era membro da Associação Britânica de Pesquisa de OVNIs. Mas o que fez ele cair de cabeça nessa obsessão por ETs foi que aos 13 anos ele teve a sua própria experiência com um contato com OVNI. Ele viu uma luz vermelha brilhante no céu que ia de um lado ao outro do horizonte muito rápido. A princípio ele achou que fosse um meteoro, mas o objeto começou a se mover muito lentamente e mudar de direção. De repente, o objeto acelerou numa velocidade incrível em direção ao espaço e sumiu. Desde esse dia, o Gary entrou na missão de descobrir mais sobre vida fora da Terra. Uma vez, ele viu uma entrevista de uma mulher chamada Donna Hare. Ela trabalhou na NASA na década de 90 e depois que ela saiu do emprego, ela se tornou informante e começou a abrir a boca e falar várias coisas de quando ela trabalhava na NASA. Ela trabalhava e tinha acesso a uma das áreas restritas da NASA, vai vendo. Um dia a dona passou pelo escritório de um colega de trabalho para perguntar sobre alguma coisa. Quando ela entrou no escritório, esse colega tinha uma imagem de satélite na tela do computador. Ele mostrou a ela um objeto branco em forma de charuto que tinha sido fotografado pelo satélite. E então ele perguntou a ela o que ela achava que poderia ser aquilo. Ela disse que podia ser uma mancha, alguma coisa na lente, ou até algum erro no processo de digitalização da foto. Mas então ele apontou para ela algo na tela que fez ela ficar de queixo caído. O objeto estava projetando uma sombra no chão do planeta, significando que o que quer que fosse, aquele objeto era real e estava próximo do satélite. I was talking to one of the techs in there and he drew my attention to a NASA photograph. It had a dot on it. And I said, what is that? Well, he drew my attention to it, and I said, is that a dot on the emulsion? And he said, and he's smiling, and he has his hands crossed, and he said, round dots on the emulsion don't leave round shadows on the ground. O Gary ficou intrigado com essa história e achou que a dona estava falando a verdade. Ele estava convencido que governos ao redor do mundo, especialmente o governo dos Estados Unidos, tinham evidências que existiam alienígenas e OVNIs, mas eles estavam escondendo da população todas essas evidências. No ano de 2000, ele decidiu investigar isso profundamente. O Gary era um especialista em computador, quase que um hacker amador. Então, que lugar melhor para começar a pesquisar do que os próprios computadores do governo americano? O que ele encontrou foi tão chocante que colocou todo o governo dos Estados Unidos em um pânico total. Na verdade, os Estados Unidos passaram 10 anos tentando processar e prender o Gary. Olha só. Se ele fosse condenado pelas acusações do governo americano, ele poderia pegar até 70 anos de prisão. Mas que informação que o Gary conseguiu que fez o governo americano ficar tão agressivo e querer fazer dele um exemplo para quem tentasse algo parecido. Vamos
junto descobrir essa farsa. Gary sabia que tanto a NASA quanto o Departamento de Defesa dos Estados Unidos usava o sistema operacional Windows, que o Gary diz que é uma bela bosta e super vulnerável a ataque de hackers. Usando habilidades que ele aprendeu como administrador de sistemas, ele acabou criando um programa para fazer uma coisa simples: verificar a senha de todos os computadores de uma rede. Seu programa não foi criado para descobrir as senhas. Peraí, vou explicar melhor. Sabe quando um programa ou um computador vem com uma senha de fábrica? Às vezes é 000, às vezes é 1234, ou até mesmo password, que em português significa senha. Os fabricantes sempre falam pra gente trocar essa senha após o primeiro uso do computador, né? Mas tem muita gente que por preguiça acaba nunca trocando a senha e fica com essa senha aí pro resto da vida. Então, o programa que ele criou era para infiltrar a rede interna do governo americano e do Departamento de Defesa para procurar computadores que ainda tivessem com a senha de fábrica. Seu programa rodou por 1 ano e encontrou centenas de computadores nessa situação. Gary encontrou computadores dentro da Marinha dos Estados Unidos, do Comando Espacial dos Estados Unidos e da NASA. Mas ele não encontrava nada de interessante por lá, não. Até que um dia ele encontrou algo que chamou sua atenção. Vai vendo. O Gary estava com acesso livre a um dos arquivos mais top secret do governo dos Estados Unidos. A maioria das coisas que ele encontrou era só encheção de linguiça. Era memorando, papelada, relatório, coisa burocrática, essas coisas assim. Mas ele acabou encontrando uma planilha no servidor da Marinha Americana que chamou a atenção dele. A planilha tinha o nome de Oficiais Não Terrestres e continha uma lista de nomes, e ao lado do nome estava qual embarcação essas pessoas estavam. E o que vocês aí entendem por oficiais não terrestres? Podem ser militares alienígenas servindo o exército americano, como também podem ser humanos servindo fora da Terra, né? O Gary estava convencido que eram humanos, porque a lista mostrava a transferência de oficiais de um navio para o outro. Então o Gary procurou o nome dos navios no registro público de navios militares da Marinha Americana. Só que não existia nenhum navio com aqueles nomes. Eles pareciam pertencer a uma frota secreta. E agora vale uma explicação aqui. A palavra navio em inglês se fala ship. Só que espaçonave em inglês também se fala ship, como uma abreviação de spaceship. Por isso, Gary concluiu que aquela lista era uma frota secreta de espaçonaves, não de navios. Até agora, tudo que ele tinha descoberto de suspeito era só essa planilha. Mas aí ele lembrou da entrevista da Donna Hare, lá que eu falei no começo do vídeo, sabe? A funcionária da NASA. Então, ela disse que viu vários OVNIs em fotos de satélites da NASA. Mas as fotos, tanto físicas quanto digitais, sempre eram alteradas para remover os OVNIs antes de serem divulgadas para a mídia. That it was kept secret because I asked him, what are you going to do with this piece of information? And he said, we always airbrush these out before we sell them to the public. Já que o Gary então tinha acesso aos computadores da NASA, ele criou um programa para achar essas fotos. E funcionou direitinho. O programa acabou achando vários computadores no setor que a dona tinha falado que não tinham senha. Ele vasculhou um por um dos computadores, mas até agora não tinha achado nada. Até que em um computador ele achou pastas de arquivo com os nomes não processadas, processadas e com filtro. Isso batia exatamente com o computador que a dona descreveu, que viu a foto alguns anos antes. A pasta rotulada como não processada continha uma imagem, mas o arquivo era enorme. E naquela época não tinha internet banda larga, não é mesmo? Baixar a foto remotamente ia ser muito complicado. Então ele resolveu abrir a imagem lá no computador da NASA, já que ele estava vendo um clone da tela lá na casa dele. Mas antes, se preparem para mais uma atuação digna de Oscar, meu povo. Ai, nossa, vou ter que guardar tudo isso de roupa, que saco. Ai, nossa, que oração. Preciso buscar as crianças. Ai, tô toda amassada, com esse cabelo oleoso, cheirando comida. Amiga, calma, purifica, tira essa energia negativa, credo. Você tá esquecendo que essa blusinha preta aí que você tirou do varal é da Insider. Ela tem um tecido tecnológico que desamassa no corpo, menina. Putz, é mesmo? Tinha esquecido, ela é ótima. Não, vou botar ela agora. Então, amiga, tá se estressando aí à toa. Vai lá buscar as crianças logo, criatura. Ó, palmas pra essa atriz. Mas brincadeiras à parte, meu povo, as roupas da Insider são incríveis mesmo. Eu fiquei de verdade impressionada com a tal tecnologia das fibras que eles usam. A camisa desamassa de verdade no corpo e mantém a gente fresquinha naquele dia de calorão, né? Entrem no site e vejam que a Insider vai muito além
daquela blusinha básica. E pro pessoal aqui do Povo Bonito, a Insider tá oferecendo 12% de desconto em todo o site. Cliquem no link que eu vou deixar aqui embaixo e usem o nosso cupom para aproveitar essa oportunidade. E lembrando que se você apoia os nossos patrocinadores, você também apoia o nosso canal, beleza? Mas vamos voltar pro vídeo, né? O Gary clicou no arquivo e ficou olhando apreensivo enquanto a imagem ia aparecendo assim, ó, linha por linha. Deu pra ver o oceano, começou a aparecer um continente, dava pra ver as nuvens. E então a foto já tava quase na metade carregada quando finalmente apareceu o que ele tava procurando. Uma nave espacial. O Gary viu um cilindro prateado, completamente liso, sem nenhuma emenda na superfície. Mas antes de conseguir abrir o restante do arquivo, o Gary percebeu que o mouse do computador remoto começou a se mexer. Ou seja, alguém lá no computador da NASA percebeu que o computador tinha sido invadido e que alguém estava abrindo aquela foto. Olha só. A pessoa lá na NASA cortou a conexão e a tela do Gary ficou preta. E eu sei que vocês devem estar pensando. E infelizmente a resposta é não. Não deu tempo dele dar print na imagem. Embora o Gary tenha conseguido comprovar suas suspeitas de que o governo americano estava escondendo informações sobre alienígenas, agora ele tinha acabado de virar alvo do governo americano. O Gary começou a analisar aquele monte de arquivo e dados que ele tinha conseguido baixar junto com a planilha dos não terrestres e acabou fazendo uma descoberta ainda mais incrível. Eram evidências de um programa espacial secreto dentro do exército dos Estados Unidos. Ter programas secretos não era novidade, já que a NASA e o governo americano assumiram que tinha sim um programa espacial secreto rolando junto com o programa do Apollo. Enquanto o Apollo tentava levar o homem para a Lua, esse outro programa secreto tentava instalar satélites espiões em cima da União Soviética. O programa secreto tinha suas próprias instalações e funcionários exclusivos. Eles tinham uniformes e trajes espaciais completamente diferentes da NASA, para não haver nenhuma confusão de que os funcionários trabalhavam para um programa completamente diferente. A operação era tão secreta que nem mesmo as esposas sabiam no que os maridos estavam trabalhando. O tal programa secreto foi cancelado pelo presidente Richard Nixon em 1969. Se é que dá para acreditar que cancelaram mesmo, né? Mas o que Gary McKinnon tinha acabado de descobrir era algo muito maior do que um programa espião na Guerra Fria. Após o Gary encontrar o OVNI em forma de charuto no computador da NASA e ser pego no flagra, oficiais dos Estados Unidos começaram a pressionar o Reino Unido para tentar ajudar a descobrir quem era o hacker. No início de 2002, o Gary foi preso na Inglaterra a pedido dos Estados Unidos e acusado de 97 crimes, como o de causar danos aos computadores da inteligência dos Estados Unidos, e foi acusado de causar danos no valor de $800 mil. Pense. O governo dos Estados Unidos afirmou que ele invadiu dezenas de computadores militares e 16 computadores da NASA. Alegaram que ele alterou e deletou arquivos e que as suas atividades foram intencionais e calculadas para influenciar e afetar o governo dos Estados Unidos por intimidação e coerção. Tava óbvio que os Estados Unidos estavam exagerando nas acusações, né? A grande maioria era mentira somente para causar impacto e intimidação. Claramente, o governo americano estava preocupado com o que o Gary encontrou, então queriam fazer um exemplo dele e garantir que ninguém mais ia se engraçar e tentar invadir a NASA de novo, né? Gary McKinnon passou 10 anos lutando contra essas acusações e também lutando contra o pedido de extradição para os Estados Unidos. Se ele fosse julgado nos Estados Unidos, ele enfrentaria até 70 anos de prisão. A mídia noticiou a história, mas sem mencionar a descoberta dos OVNIs do Gary. A mídia só falava que ele era um hacker que invadiu o Pentágono e estava tentando extorquir os americanos. Pra variar, a grande mídia fazendo papel de desinformação e servindo aos senhores do mundo, não é mesmo? E aguardem aí que logo mais a gente vai fazer o vídeo dos conglomerados da mídia e sua agenda em cima da população. Mas voltando ao caso. Foi quando um grande jornal britânico finalmente fez uma matéria falando da invasão dos computadores do Pentágono, mas também contou as coisas que o Gary tinha descoberto sobre OVNIs e que os americanos estavam tentando esconder. O Gary disse que essa publicidade foi uma das coisas que salvou ele, já que a população se interessou pelo assunto e começaram a ver que o governo americano queria ferrar com o Gary. Quem salvou a pele dele foi a secretária do Interior do Reino Unido, Theresa May, que mais tarde se tornaria a primeira-ministra. Ela negou o pedido de extradição dos americanos, alegando um motivo de saúde do Gary, que foi qualquer lorota que ela inventou para justificar a negativa. Embora ele tenha se livrado de ser enviado para os Estados Unidos, os americanos ainda mantêm o mandado de prisão dele aberto. Por isso que ele nunca vai poder sair da Inglaterra, porque se ele pisar em qualquer aeroporto do mundo, a Interpol vai prender ele na hora. O Gary deu entrevistas falando que achava justo que ele fez o que fez,
Por quê? Se as elites e governos mundiais têm acesso a tecnologias que ajudam a melhorar a vida da população, isso tinha que ser divulgado. E o único motivo dos governos esconderem essas tecnologias era porque se nós tivéssemos acesso a energia elétrica gratuita e tratamentos médicos baratos e eficientes, a elite perderia total controle sobre nós. Qualquer semelhança com esse vídeo que eu fiz algumas semanas atrás sobre um alien que trabalhou no Pentágono e queria ajudar a humanidade não é mera coincidência. Vou deixar o link do vídeo na descrição, dá uma conferida lá que vale a pena. Gary se tornou uma celebridade na comunidade de ufologia. Ele conseguiu expor que o governo americano tem conhecimento e esconde informações sobre alienígenas. Mas na verdade a maior descoberta foi que existia um programa espacial secreto altamente organizado em operação. Esse programa tem uma equipe de milhares de pessoas, possui uma frota de espaçonaves, tem armas mais avançadas de qualquer coisa que tem aí hoje em dia. E o nome desse programa é Solar Warden, que em português significa Guardião Solar. Foi descoberto que esse programa Solar Warden foi criado na época do presidente Reagan. A frota possui várias plataformas espaciais em órbita ao redor da Terra. Essas plataformas seriam algo como os navios porta-aviões. A sua missão é escanear o sistema solar por intrusões alienígenas não autorizadas e relatar essas intrusões à Força Espacial dos Estados Unidos. Segundo rumores, os Estados Unidos e outras nações têm tratados dizendo que apenas um pequeno número de alienígenas é permitido na Terra por vez. Mas os alienígenas vinham quebrando esse tratado já tem um tempo. Pra quem já assistiu o filme Homens de Preto, parece que o filme foi baseado no programa secreto, né? Quando o presidente Reagan foi informado sobre alienígenas por militares e civis, ele imediatamente ajudou a aumentar o orçamento para o Solar Warden para garantir a segurança e regulamentar as visitas extraterrestres na Terra. Agora é a hora que vocês vêm me cobrar por provas, não é mesmo? Como você sabe disso tudo, Su? Da onde você tirou essas informações? Bom, isso tudo foi o próprio presidente Reagan que disse. Em 2007, uma editora publicou um livro chamado Os Diários de Reagan. Esse livro não é um livro de histórias, era simplesmente a publicação de um diário que o presidente mantinha com suas anotações, pensamentos e coisas aleatórias que aconteciam na Casa Branca. E o presidente Reagan anotava tudo isso. Na página 334, datada no dia 11 de junho de 1985, o presidente escreveu o seguinte: almocei hoje com 5 dos principais cientistas espaciais do país. Foi fascinante, o espaço realmente é a última fronteira. E alguns dos desenvolvimentos acontecendo por lá são como ficção científica, exceto que são reais. Aprendi que a nossa capacidade do ônibus espacial é tão grande que poderíamos levar cerca de 300 pessoas para o espaço de uma vez só. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que o programa espacial dos Estados Unidos é só uma cortina de fumaça. Isso porque a capacidade dos ônibus espaciais da NASA e do Apollo era de somente 8 pessoas. Na época, a frota inteira era de apenas 4 foguetes. Mesmo que todos os ônibus espaciais fossem usados ao mesmo tempo, isso seria apenas 32 pessoas em órbita. Mas então, como que os cientistas contaram para o Reagan que dava para levar 300 pessoas para o espaço? Então, foi descoberto mais tarde que o governo tinha um outro projeto que supostamente foi cancelado em 1979 e era um programa para desenvolver um avião espacial chamado Star Wrecker. Ao contrário do ônibus espacial, o Star Wrecker poderia transportar muitas pessoas. Era maior que um 747, era capaz de transportar uma carga de até 100 toneladas e mais do que suficiente para levar 300 pessoas para o espaço. Olha só. Ele decolava como um avião comum, mas usava outros métodos de propulsão e combustível assim que conseguia subir até o espaço. Vocês querem mais uma evidência do que o presidente Reagan sabia e estava trabalhando junto com alienígenas? É só lembrar do famoso discurso que ele deu na ONU em 1987, quando ele começou a falar como seria fácil fazer toda a humanidade deixar suas diferenças de lado e se unir em um objetivo em comum. Ele disse que era só a Terra ser invadida por alienígenas que todos os povos iam se unir para defender o planeta. Ele termina o discurso falando: eu pergunto a vocês, será que já não existe uma força alienígena entre nós? Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Que doideira, né, meu povo? Em 2006, um post anônimo apareceu num fórum chamado Open Minds,
que significa mentes abertas. O post dizia: temos uma frota espacial de codinome Solar Warden, havia até 2005 8 naves, equivalente a porta-aviões, e 43 pequenas naves, que são equivalentes aos jatos de combates na Terra. Uma dessas naves quase foi perdida recentemente em um acidente na órbita de Marte, enquanto tentava reabastecer a colônia multinacional dentro de Marte. Essa base foi estabelecida em 1964 por um trabalho em equipe americano e soviético. Nem tudo é o que parece. Já visitamos todos os planetas do nosso sistema solar, à distância, claro, exceto Mercúrio. Pousamos em Plutão e em algumas luas. Essas naves contêm pessoas de muitos países e fizeram um juramento ao governo mundial. A tecnologia veio de engenharia reversa dos destroços de naves alienígenas e, às vezes, com assistência alienígena. Olha só. Mesmo após esse post, o assunto Solar Warden ficou esquecido por alguns anos. Mas em novembro de 2012, um artigo escrito do Huffington Post, um grande jornal britânico, foi o primeiro artigo da grande mídia sobre o Solar Warden. Também foi o primeiro a relacionar a história do Gary McKinnon. O artigo alegava que o programa começou em 1980 e opera sob o comando de operações navais e espaciais dos Estados Unidos. A frota espacial tem 8 imensos porta-aviões, cada um com mais de 180 metros de comprimento. Cada porta-avião é tripulado por 300 pessoas e protegidos por cerca de 40 naves de reconhecimento. Essas naves são usadas para interceptar intrusos alienígenas. Segundo o relatório, existem bases multinacionais permanentes na Lua e em Marte, que são abastecidas pelas plataformas espaciais. Especula-se que esse é um dos motivos de nunca termos voltado à Lua, porque na verdade já colonizamos o lado escuro da Lua faz tempo. Vai ver. E não só nós, como outras raças alienígenas também têm bases no lado escuro da Lua. O jornalista que escreveu o artigo já vinha pesquisando o Solar Warden desde 2010. Ele foi contactado por um informante no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Esse contato confirmou que o Solar Warden é real. Ele também fez um pedido, usando a Lei de Acesso à Informação, e recebeu como resposta um e-mail dizendo que sim, o programa Solar Warden pertencia à NASA, mas que foi encerrado pelo presidente Obama. Será? No e-mail também diz que se ele precisar de mais informações, era para contactar a gerência do Centro Espacial. Essa resposta por e-mail claramente mostrava que o Solar Warden existiu, ou algo parecido existiu, mas foi cancelado pelo presidente Obama no início dos anos 2000. Mais uma vez, a grande mídia não quis cobrir esse assunto e o programa espacial secreto foi caindo no esquecimento. Mas em 2007 já tínhamos o começo da era das redes sociais e dos smartphones, que fez assuntos não cobertos pela grande mídia ganharem mais atenção. Foi nessa época que um astrônomo amador britânico, que tem um canal no YouTube, chamado John Leonard Walson, começou a usar uma nova técnica para filmar o céu à noite, anexando equipamentos especiais no seu telescópio. Ele grava objetos nos espectros de luz visível, infravermelho e ultravioleta. Ele então pega o quadro mais claro de cada banda e os combina. Esse processo é chamado de camadas luminosas. Vou aproveitar e mandar um beijo para Amanda e para o Tarcísio, do Rio de Janeiro. Saudades, Rio de Janeiro. Walson primeiro usou a técnica para visualizar a Estação Espacial Internacional e especialistas em fotografia confirmaram que a sua técnica funciona mesmo para encontrar objetos que estão em órbita. Mas as coisas começaram a ficar estranhas quando ele começou a filmar estrelas no céu. Walson descobriu que muitas coisas que ele estava filmando achando que eram estrelas eram, na verdade, plataformas espaciais maciças, exatamente do tipo que o Solar Warden usa. Algumas plataformas têm painéis solares, outras parecem que têm armas acopladas na sua estrutura, e ele diz que alguns objetos parecem com espaçonaves do filme Star Trek. Ele parecia ter confirmado uma vasta frota no espaço acima da gente, exatamente como informantes do Solar Warden informaram. Pouco depois de postar vídeos no seu canal do YouTube com essas informações, ele afirmou que vários aviões e helicópteros pretos começaram a rondar a sua casa. Ele inclusive filmou esses helicópteros e aviões e postou tudo no YouTube. Walson também disse que foi intimidado uma vez andando na rua por alguém que parecia ser do governo. Mas não são só os americanos que possuem agências secretas para estudar os extraterrestres. Nos anos 80, o Ministério de Defesa britânico abriu um escritório altamente classificado dedicado a pesquisar e investigar OVNIs. Um dos seus funcionários era Nick Pope. O Nick disse que na parede do escritório principal
havia uma fotografia de um objeto conhecido como OVNI de Calvin, que foi tirado perto da cidade de Calvin, na Inglaterra, no dia 4 de agosto de 1990. A foto retratava um objeto de 25 metros de comprimento no formato de um diamante, sendo perseguido por um jato Harrier da Força Aérea Britânica. A foto foi tirada por um casal de turistas que estava fazendo uma trilha ali na região. Quando o público descobriu sobre essa foto, o governo britânico negou que seja verdadeira e disse que era efeito especial. Só que aí que a coisa fica esquisita. Vai vendo. Isso porque quando o jornalista pediu a identidade do casal que tirou a foto, só para confirmar que era fake mesmo, o governo rejeitou o pedido e ainda colocou a identidade deles em sigilo até 2076. Muito estranho, não é mesmo? Mas voltando ao Solar Warden, você deve estar imaginando como que eles conseguiram manter um programa tão grande, que envolve tanta gente assim, em segredo, né? Que alguém ia acabar falando em algum momento. E sim, algumas pessoas começaram a falar mesmo. Logo após a história do Solar Warden surgir, várias testemunhas vieram a público, cada uma alegando ter sido parte do programa espacial secreto. Uma delas foi Laura Eisenhower, bisneta do presidente americano Eisenhower. E se você já assistiu o vídeo que eu fiz sobre o alienígena que trabalhou no Pentágono, você sabe muito bem quem eu tô falando. Corey Goode é um dos mais famosos informantes do programa Solar Warden. Ele disse que foi recrutado para o programa nos anos 80. Ele já deu inúmeras palestras e entrevistas contando detalhes de tudo que ele vivenciou enquanto ele estava trabalhando no programa, tanto na Terra quanto em outros planetas. Olha que doideira. Ele inclusive já veio até o Brasil participar de convenções de ufologia. Corey Goode descreveu uma raça de alienígenas amigável chamada Blue Avians, que até hoje trabalham com ele e fazem parte de uma federação de alienígenas. E se esse papo de federação de alienígenas parece muita maluquice pra vocês, escuta só essa entrevista que o ex-ministro da Defesa do Canadá deu em 2013, onde ele afirma que tanto os Estados Unidos quanto outros países estão trabalhando em conjunto com um grupo de extraterrestres e confirma a existência da tal federação. Why do you say that UFOs are as real as the airplanes flying over our heads? Well, because I know that they are. They've been visiting this planet for thousands of years. And there is what is called a federation of these people. Goode diz que algumas pessoas que são parte do programa espacial secreto estão tentando pressionar os governantes a falar a verdade para a população. Por isso que ultimamente os OVNIs têm aparecido com mais frequência, fazendo sobrevoos próximos da Estação Espacial Internacional e aparecendo em locais públicos para serem registrados por pessoas comuns e postado nas redes sociais. Essa seria uma maneira de forçar os governantes a abrir o jogo. Mas por enquanto os governos mundiais ainda continuam em silêncio. E o Solar Warden é praticamente desconhecido por grande parte da população. Essa história é muito complexa e difícil. Ela é tão difícil de refutar quanto de acreditar. São muitas coisas que parecem fantasiosas demais. Parece que são scripts de filme de ficção científica. Mas pensa comigo. Se for realmente verdade, ficção científica é a definição perfeita para isso. Tecnologias que nós nunca vimos parecem como mágica pra gente. Só levar um celular para uma tribo indígena que nunca teve contato com outros humanos, tira uma foto e mostra para eles. Eles vão imaginar que aquela foto é algum tipo de magia, né? E seria exatamente como nós nos sentiríamos se soubesse que existe esse programa Solar Warden. E eu tô contando essa história porque achei muito intrigante e também porque o número de pessoas que vem conhecendo e acreditando nela vem crescendo no mundo pra caramba. Tem muitos aspectos que eu acho super verdade, enquanto outros eu já fico mais cética. Eu realmente acredito que nós não estamos sozinhos e acredito que temos extraterrestres entre nós, seja fisicamente ou em outro plano. Mas em relação a termos uma frota secreta de naves interestelares, eu já fico um pouco em cima do muro. Mas eu quero saber de vocês. Contem aqui nos comentários o que vocês acham dessa história e também se vocês já tiveram alguma experiência em contato com alienígenas. Ou já viram OVNI, sei lá, já conta aí nos comentários pra gente. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da história de hoje. É um pouco diferente, trazendo mais uma vez um pouco aí de extraterrestre, OVNI, ufologia, que eu também gosto dessas coisas. Já comentou? Já deixou seu like? Já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve logo, porque ajuda a gente aqui, aí você não perde nada, beleza? E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!